Olá, eu sou Fábio Monteiro e este é o podcast do Pellegrini Monteiro Advogados. Aqui, a conversa é clara, objetiva e sem juridiquês. Todos os meses recebemos profissionais, clientes e advogados para falar sobre cultura, carreira, inovação e os bastidores da advocacia e do mercado. Porque mais do que causas, acreditamos em parceria, conexão, resultados e informação relevante. O futuro do direito é agora e nós estamos prontos. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema absolutamente central para profissionais e organizações: liderança no mercado de trabalho atual. Em um cenário de mudanças rápidas, avanço tecnológico e novas expectativas das pessoas, liderar deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade estratégica. Hoje a gente está com um convidado muito especial, João Marcelo Furlan, que ele é especialista em liderança, fundador da Enora, Leaders e da Rocket Mentor School, autor do best-seller Flaps, Liderança Adapte Ágil. A gente ainda tem uma novidade para contar em primeira mão, que o João vai lançar agora um novo livro. Estou aqui com a Juliana Messa, nossa gerente de DHO do Pellegrini Monteiro, que vai acompanhar esse bate-papo. Então seja muito bem-vindo, Juliana. João, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por poder estar aqui com vocês, né? Eu já conheço e acompanho o trabalho do Pellegrini Monteiro há tanto tempo, e para mim é uma honra ver um escritório com um crescimento tão pujante assim também, puxando o direito no Brasil. Então, para mim, vai ser um bate-papo muito agradável falar sobre liderança, tecnologia, meu mundo aí realmente, poder contribuir com quem está ouvindo a gente. Além de um baita especialista, eu sou um eterno fã seu desde do tempo da escola. O João, quem não sabe, nós fomos colegas desde o colégio. Então, assim, é um baita orgulho acompanhar também sua trajetória e ter você como admirar seu trabalho, o que você tem feito e mudado a forma de liderar de diversas companhias e empresas. Então, para mim é um baita orgulho, uma alegria estar com você aqui sentado nesse sofá. Com certeza é recíproco. Vamos conversar bastante. Tem 30 anos de amizade aí, mais o tempo que a gente atua juntos, então com certeza tem bastante assunto para a gente abordar. Muito legal. Obrigada, João, pela participação. É um prazer te receber aqui para bater esse papo com a gente, falar um pouco de liderança, né? Esse tema tão atual, né? Ainda mais nesse contexto de transformação que nós temos hoje. E eu vou liderar aqui a primeira pergunta. O mercado de trabalho vive hoje um contexto de mudanças profundas, muito impulsionado, né, por tecnologia, pelas novas gerações, e também as novas formas de relação com o trabalho. Na sua visão, quais são os principais desafios que os líderes enfrentam hoje para engajar, desenvolver e reter talentos em um cenário tão instável e em constante transformação como nós temos vivido hoje? Juliana, você que é especialista nessa área, né, ainda mais no meio jurídico, eu acho que essa transformação, ela pega muito a mudança de cultura. A questão, quando a gente começa a olhar aspectos geracionais, né, nunca foi tão importante a questão de propósito. Nunca foi tão importante o ambiente de trabalho para a escolha da pessoa. Eu acho que aqui o Pellegrini, inclusive, investe bastante nisso, né? Em ter um ambiente que as pessoas gostem tanto de trabalhar aqui pela própria cultura que vocês geram. Então, é uma transformação, a adaptação dos líderes para uma geração mais jovem. É uma transformação de mentalidade que, sinceramente, Juliana, lá atrás, eu sou da geração Y. Sou do primeiro ano da geração Y. E no começo da minha carreira, esses 20 anos trabalhando com isso, me chamavam muito para falar em grandes organizações sobre o que é essa geração Y aí. E parecia que também as pessoas tinham uma dificuldade de entender isso, de propósito, velocidade, tecnologia, uma geração que já tem contato nativo, né, com tecnologia, e também precisava de uma adaptação, ou seja, a nova geração, ela vem com valores diferentes, ela vem com uma velocidade diferente. Eu lembro um texto de Aristóteles mesmo, que ele fala assim, a nova geração quer devorar os pais, assim, falava isso
há 2.300 anos atrás. Então, é uma coisa tão importante para a gente conseguir entender o novo e nos adaptarmos a ele também, porque a gente vai falar bastante sobre isso. Meu livro, que é sobre liderança adaptágil, né, o Flaps Liderança Adaptágil, ele fala sobre você pode ser do jeito que você quer. Falar, eu sou autêntico, esse é o meu jeito. Só que se você quiser realmente ser mais eficiente, sua mensagem ser entendida, você engajar as pessoas, você pode se adaptar a um jeito que elas te entendam ou não. Você pode manter o seu jeito, acreditar nele e morrer sozinho, porque não necessariamente a pessoa vai se engajar com o seu jeito. É necessário haver uma identificação, né, dos liderados com o líder. Acho que e esse conflito geracional que existe hoje em todas as organizações, né? A nova geração que vem buscando propósito, vem buscando estar num ambiente, como você falou, legal, mas como você vê essa questão desse choque geracional, né? Você da geração Y e muitos líderes dessa geração Y, com uma geração totalmente nova chegando ao mercado de trabalho, buscando esses novos valores. Então, essa questão da adaptação, queria que você discorresse um pouco mais aí, que eu acho que todas as empresas sofrem, e aquelas que sofrem buscam novas formas de se adaptar, de entender isso aí, de conversar com essa geração, que é a nova geração que vem no mercado de trabalho. É bom você trazer esse tema, é um dos grandes temas. Quando eu escrevo no LinkedIn, eu tenho até um livro que fala só sobre feedback entre gerações, a diferença, né, de uma geração baby boomer, por exemplo, que era bem estruturada, uma vez ao ano, planejado, estruturado, para outro oposto, que é a geração Z hoje, que é o tempo inteiro feedback. Ou seja, essa adaptação que ela precisa acontecer, e você tocou num ponto importante de identidade, as pessoas começam a entender que a identidade faz do jeito que eu estou mandando, o jeito nosso é esse aqui, e vai. Quando, na verdade, sabe o que gera respeito das pessoas? Muito você agir com empatia. Respeito, eu te respeito porque você me respeita, você tenta me entender, você não tenta impor suas coisas, você faz mais perguntas também para mim, me dá autonomia para eu me desenvolver e não impõe que eu faça desse jeito. Você dá liberdade também para que a gente possa conversar, proximidade, né? Até vocês têm um diferencial grande aqui, né, de portas abertas dentro de um meio de direito que é tão quadrado, né, assim, e começa a atrair mais ainda essa geração. Ou seja, isso é um grande impulso para a atração das pessoas. Então, a identidade é simplesmente uma pessoa que me entende. Isso gera um respeito enorme, e liderança precisa de respeito. Respeito é a base se eu escolho te seguir ou não. Isso vem com você cumprir o que promete. Ou seja, se você promete para a pessoa que você vai vai ouvi-la, vai apoiar, vai desenvolvimento. Todo mundo quer alguém que investe nela. Ou seja, você quer, a doutora Pellegrina investir em você. Identificou você, dentre tantos advogados que passaram ali, uma pessoa com uma história maravilhosa, ela falou assim, não, o Fábio é diferente, eu vou puxar, porque ele realmente tem uma liderança natural ali, se conecta com todo mundo, etc. Então, essa identidade, ela é intergeracional, desde que você invista tempo nas pessoas, isso gera respeito, proximidade, isso aí é de qualquer geração, né? Isso é universal e sempre houve. O ponto tem gente que não entendeu ainda que respeito não é assim, eu sou autoridade e você não é nada perto de mim, um dia você chega aqui. Em algumas culturas, como as culturas do leste asiático, onde eu morei, na Ásia, é mais hierarquizado. Então, sim, isso ainda existe. É mais rígido nesse sentido. É mais rígido nesse sentido. Eu trabalho com essas empresas, inclusive, eu só trabalho com essas empresas porque eu entendi que é assim, me adapto e tenho muito respeito. Inclusive, tem situações que... E que numa outra cultura funciona dessa forma. Funciona, e também você tem que entender e se adaptar. Ou seja, não é só intergeracional. Eu acho que a identidade que você falou, essa palavra é chave para a cultura, para engajamento, né? Eu acho que realmente se a gente investe em entender, ler o ambiente, entender sobre as pessoas, essa identidade ela vem naturalmente. Porque se você está entendendo sobre a outra pessoa, fica mais próximo dela também. E aí todo mundo vai se sentir respeitado, que é a ponte para ter influência também. E dentro do escritório de advocacia, acho que mudou também ao longo desse tempo, né? Eu conversava com a Juliana
um tempo atrás, os advogados eram líderes por uma liderança técnica e eram seguidos porque as pessoas queriam aprender essa parte, essa liderança técnica. Então, viviam enclausurados dentro de salas fechadas, né? Até a forma de organização e estrutura física dos escritórios de advocacia acabou mudando e se moldando a esse novo formato aí de liderança, né? Foram obrigados a isso, né? Hoje é muito mais transparente. Tem um site que eu não sei se os ouvintes conhecem, que chama Glassdoor, que também, inclusive, comprou outra organização no Brasil chamada Love Mondays. Eu gosto de segunda-feira, gosto de trabalhar, né? E Glassdoor, ou seja, porta de vidro. Você diz passagem, né? As portas aqui são todas de vidro, ou seja, você tem transparência. Não tem mais para onde esconder assédio moral. Sim. Não tem mais para onde esconder que a pessoa não tem crescimento de carreira, que ela não tem visibilidade. Não tem mais para onde esconder os líderes ruins. Eles vêm à tona porque é tudo anônimo. Não adianta chiar, porque a pessoa, para ela saber quanto que ela ganharia em outro escritório, ela tem que falar sobre a experiência que ela está tendo agora. É uma troca. Uhum. Então, hoje, com portas de vidro, portas abertas, não dá mais para se esconder. Então, as empresas estão sendo, inclusive os escritórios, impulsionadas a isso, querendo ou não. Como você está fazendo um investimento, trazendo uma pessoa sênior como a Juliana, que tem muita experiência já em escritórios, para transformar aqui também o Peregrino e impulsionar esse crescimento. Então, não é mais uma opção. Investir em pessoas é uma obrigação de quem quer crescer. Diante desse nível de incerteza, você acredita que o papel do líder ele se tornou mais técnico ou mais humano? E por quê? Com certeza mais humano. Aliás, eu diria que é um técnico em pessoas. Em pessoas, exato. Você tem que entender sobre como se conectar, como gerar confiança. Uma das coisas que eu até tive a oportunidade de estar com o time todo de liderança, né, recentemente, do Peregrina, eu falei para eles que quando eu comecei o papel de liderança, depois de ter sido trainee, e aí de repente construir equipe, eu não sabia como motivar pessoas. Foi um desafio. O que é motivar pessoas, né? Eu fui descobrir, inclusive, que você não motiva a pessoa, você pode estimular, mas ela vai se motivar, que vem do latim movere, né? Mover-se, é o que faz a pessoa se mover. Mas quais são esses gatilhos? Então, quando eu falo de ser técnico em liderança, em pessoas em si, é que você precisa entender que gente não é simples, é complexo, cada um é de um jeito, mas existem ferramentas que ajudam a gente nisso. Por exemplo, se você tem uma pessoa que está no começo de uma função nova, você tem que direcionar mais. Não é assim, faz do jeito que quiser, porque a pessoa se sente insegura. Ela se sente com baixa autoconfiança. Então, ela espera que você, como líder, direcione mais. Só que tem pessoas que falam, não, aqui comigo é assim, eu delego e falo, a pessoa faz do jeito que você quiser, eu dou autonomia, achando que é todo mundo do mesmo jeito, em qualquer momento. Que todo mundo tem a mesma capacidade, o mesmo aprendizado, ou tem aquele conhecimento... Ou que tem a jornada que você teve. Exato. As mesmas habilidades. As mesmas experiências, né? Experiências. E falando sobre isso até, acho que é um ponto-chave aqui, Fábio, você tocou também novamente, é que a sua jornada é diferente daquela pessoa. Sim. E tem uma coisa que eu vejo... A jornada de vida, né? Não só a jornada profissional. Perfeito. Né? Teve a formação dos pais, como lidaram, né? Assim, eu acho que teve mais liberdade, menos liberdade, mais rigidez. Então, disso surge essa questão de adaptabilidade que eu falo, né? De você ser ágil em se adaptar à pessoa, você conseguir mudar, se permitir mudar e atender as pessoas de forma diferente. Então, uma pessoa super sênior, se você der muita direção, ela vai te odiar. Será um incômodo, né? Ela vai escrever lá no site, falando de vocês, falando assim, eu sou microgerenciado. Microgerenciado. É a primeira coisa que vai aparecer ali. Só que eu fazia assim com outra pessoa. Por que você não... Por que não funciona com essa? É porque elas estão em estágios diferentes. E aí vem a leitura. Por isso que é ser técnico em pessoas. E aí a gente começa a entender sobre perfis comportamentais. Isso que eu acabei de falar chama liderança situacional. Eu sou mais situacional. Não. Isso aqui foi a tese de doutorado do Paul Hersey e do Ken Blanchard em 1988 na Universidade de Michigan, e é isso, entendeu? Então não é que é uma coisa assim, é tão técnico quanto os protocolos e leis que vocês têm que seguir, só que precisa estudar sobre isso daí, não vem por osmose. Então, sim, é ser mais humano, Juliana, com certeza, mas ser um técnico nisso mesmo, aprender sobre isso. E no ambiente corporativo, que é um ambiente de pressão por resultado, rápida adaptação, o que diferencia um líder
que consegue gerar impacto sustentável daquele que acaba ficando para trás. Como gerir isso, né? As empresas precisam de resultados, né? As empresas precisam dar resultados porque é o mercado. Se ela não der resultado, o mercado acaba engolindo. Então, qual que é o papel, né? O que diferencia esse líder aí que consegue tirar esse impacto? Você falou de empatia. Conhecer a história das pessoas, né, a história de vida, isso faz uma diferença nesse engajamento e conseguir gerar um impacto, trazer empatia na história de vida daquele liderado, daquele time? Essa é uma super pergunta, é um combo. Né? Tem muita coisa. Então, uma coisa que eu falo no meu livro que liderança é um processo de mobilizar pessoas numa direção para alcançar um resultado. Então, existe um porquê da liderança, um motivo dela, que é alcançar resultado. Resultados grandes. Se é um resultado pequeno, abrir a porta para pegar um café, não precisa de ninguém sendo mobilizado para essa direção. Agora, para gerar crescimento, para entregar um serviço perfeito, e a gente sabe, né, como precisa de treinamento e método para entregar uma experiência para o seu cliente que faça ele te vender, ele ser seu advogado, né, falar sobre você, seu embaixador e tudo mais. Então, isso exige liderança. Então, as empresas querem crescer e precisa de liderança para que as pessoas façam na mesma direção. Engajamento, Fábio, que você mencionou, é esse alinhamento com os objetivos da organização em si. E a gente tem uma geração que tem muita oportunidade de trabalho em várias frentes. Ela pode virar um influenciador, pode virar um leitor de livro e postar sobre isso daí. Ele pode trabalhar com marketing digital em casa, ou ele pode decidir trabalhar em uma fábrica, assim vai. Então tem muitas opções. Antes não era mais difícil, né? Você ia em painel de emprego, você ia no... Levava o currículo, né? Levava impresso. Currículo. Até um tempo atrás, na nossa geração... Tinha as palestras de carreira, né? Isso. Feira de carreira. Teste vocacional. Teste vocacional. E as pessoas olhavam no jornal, né? Das vagas. As vagas. A dinâmica mudou completamente. Você abre um LinkedIn, ele te manda vagas todos os dias, né? Então, todos os dias mesmo. Então, se o mercado está precisando de bons profissionais, né? Justamente os bons profissionais vão ver isso. Então, voltando ao ponto, os líderes que se atualizam, que aprendem mais sobre isso, inclusive sobre essa questão de engajamento que a gente falou, como eu alinho os interesses das pessoas aos interesses da organização. Precisa chegar no resultado. Aliás, as pessoas estão sendo remuneradas para chegar nesse resultado. Exatamente. E o ponto que você mencionou, conhecer melhor as pessoas ajuda isso? Completamente. Porque, como eu disse, a pessoa não é motivada por você pode estimular. Mas o que realmente motiva aquela pessoa? Então, vamos dar um exemplo. Se a pessoa tem filho, provavelmente isso está nas prioridades dela. Sim. Provavelmente muito do que ela faz, para ela é importante. Ou seja, será que essa pessoa tem filho? Tem pessoas que estudam à noite. Tem pessoas que têm outros sonhos de carreira e que têm carreiras em paralelo até. Aliás, a gente tem isso hoje também. As pessoas têm carreira slash, que chama, barra, alguma coisa. Então vai no LinkedIn, você olha lá no especialista, mentor, advogado, pai de... assim vai. Maratonista. E assim vai. Então, o que essa pessoa gosta que estimula ela? Por exemplo, se você coloca uma pessoa que é maratonista, que tem um ritmo de treinos intenso, provavelmente todos os dias, até com um dia talvez livre ali, para trabalhar todo dia à noite, final de semana, talvez a pessoa, se isso é importante para ela, e provavelmente senão não ia fazer uma maratona, ia fazer uma corridinha ali de 5 km, quem sabe, andar na praia, né? Ela tem um ritmo de vida, de rotina diferente. Né? Acorda mais cedo, faz duas vezes o esporte no dia, final de semana tem os treinos longos. Né? E você pode não respeitar isso daí. Você pode falar, aqui tá para trabalhar mesmo, só que talvez se passar uma oportunidade para ela dessas que chegam todos os dias, em que ela não tenha que ficar ali com você à noite, no final, talvez ela não queira. E esse é o papel do líder, identificar essas nuances aí de cada pessoa que faz parte do time. Ô, João, falando nisso, qual que é o comportamento que uma liderança já não faz mais sentido nos dias de hoje, nos tempos atuais? Uma característica que
era marcante num passado recente que hoje, com essa geração Z, já não faz mais sentido? Nossa, tem muito negócio de comando e controle, né? A geração Baby Boomer basicamente era isso, era comando e controle. Eu mando, faz assim e você ouve. Sem questionar, né? Sem questionar. Quanto menos questionar, mais tempo aqui você fica com a gente. Só que por tudo que a gente já falou, mudou, né? É muito mais, quase que inverteu a lógica, em que o líder passa a muitas vezes servir, a entender para que as pessoas consigam chegar nos objetivos dela, porque os objetivos dela, a meta, na execução do dia a dia, no caso de vocês, né, agora mesmo tem muitos advogados que estão em audiências, estão executando, ou seja, o que essa pessoa precisa para ela fazer melhor e se destacar na frente do juiz ali e vencer, né? Então, acho que é muito mais um mundo de compreensão do que falar, faz do jeito que eu estou mandando, muito mais de entender, orientar, não é assim, deixa eu fazer do jeito que quer, orientar, jogar junto, mentorar, né? É um tema que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos, então acompanhar essa pessoa no desenvolvimento das habilidades dela. E essa nova geração, ela pensa, né, na carreira dela, né? Ela é uma geração muito mais egoísta, que eu acho que é uma coisa certa, a pessoa precisa ser egoísta e pensar na jornada dela, na carreira dela, e é uma geração que quer ser protagonista também, né, Juliana? Exato. Bom, João, a gente queria entrar num bloco aqui de perguntas e de curiosidades, falar um pouco de tecnologia, IA, né, e o fator humano. A gente falou da questão do foco da pessoa ser técnico em pessoas, né? Então, a tecnologia, a IA, né, e o fator humano, né? Muita gente perguntando se a tecnologia vai substituir o humano, né, já está substituindo algumas tarefas do humano, e se o fator humano ainda é ou será importante nas organizações com toda essa transformação tecnológica e de inteligência artificial. Eu acho que é outro ponto, né? A tecnologia vem para fazer a gente mais humano. Ou seja, ela vem servir a gente, na verdade, né? Eu acho que o grande desafio, Fábio, que a gente tem é que muitos dos trabalhos repetitivos em escritórios, né, principalmente nível de estagiário, nível de analista, ele está sendo automatizado também. Então, está tendo um achatamento quase desse nível de entrada, que é o nível de base que vai daí no funil fazer com que as pessoas cresçam. Então imagina isso, começa a fazer um formato, né, que é mais achatado, ou seja, mais um losango. Isso começa a entender que será que a gente é sustentável como uma empresa, como uma organização? Há alguns anos eu comecei a estudar inteligência artificial. 2018, em 2021, 2022 já era patrocinado pela Microsoft, hoje pela Amazon. Porque por mais que eu trabalhe com as habilidades humanas, nesse ano, em janeiro de 2026, foi assinado um protocolo em Davos ligado justamente a uma coisa chamada Brain Capital. Brain Capital é capital cerebral. Como que a gente protege isso nas organizações? Em um mundo em que a tecnologia está vindo com muita força, o cérebro, ou seja, a capacidade humana da gente prosperar e conduzir, inclusive, a tecnologia, se tornou mais importante. Isso abriu dois eixos que constroem esse capital cerebral. Um deles é o que eles chamam de brain health, ou saúde cerebral. Então, como que as pessoas estão cuidando disso? Nunca se falou tanto em burnout, TDAH, tem NR1 sendo implantada nas organizações. Então, obrigatório no Brasil, quem não está preparado pode se preparar aí, porque é agora, né? O ano passado foi tiro de aviso. Daqui semana que vem. É isso aí. Semana que vem é agora. É agora. É agora. Então, no final, nunca foi tão importante isso. E se tem uma norma com relação a isso, e que a gente vai seguir, é porque ela é extremamente importante, é irremediável, ou seja, hoje a gente faz ou não tem outro caminho como organização, e justamente precisa investir nisso. Então, veio lá de Fórum Econômico Mundial, falou, é isso, junto com a McKinsey, até eles fizeram esse estudo. Do outro lado, são habilidades cerebrais. Então, as habilidades cerebrais, eles passam por algumas coisas que a gente até comentou hoje aqui, que é a autoliderança, relacionamentos, você investir em equilíbrio também, então como você aprende a lidar com as pessoas e também ensinar outras pessoas, ou seja, tudo isso que estimula o nosso cérebro a permanecer assim. Um dos itens é esse letramento digital. Saber utilizar a IA
bem. E eu direcionei o meu estudo nesse ano para isso, né? Eu que já trabalhava com liderança, mentoria, e meu livro, inclusive, vai ser sobre mentoria em si, como a gente ensina as pessoas. Uma das coisas que eu queria falar para o mercado, até para o mundo todo, né? Hoje a gente tem atuação em mais de 50 países, é que você tem que usar IA de uma forma responsável também. Porque se você delega para ela fazer tudo por você e pensar por você, o aprendizado é o resíduo da memória em si. E a memória o que que é? O resíduo do pensamento. Quando você pensa, gera memórias daquilo que é importante. Se você não pensar, você não vai aprender, portanto. Se você não aprender, você perde valor. O seu capital cerebral, quanto você vale no mercado, é menor. Do que adianta um advogado que constrói todas as peças usando o melhor LLM do mundo, o melhor modelo de linguagem do mundo, só que ele mesmo não sabe de nada. Parabéns pela resposta, mas sem aquilo, ele não consegue executar nada. E ele nem sabe se aquilo está certo ou vai estar certo ou não, porque ele não tem experiência, ele não tem a memória se aquilo... Não sabe julgar. Não sabe julgar. Ele não passou por uma das coisas mais importantes de aprendizado, que é dificuldade desejada. Quando você tem algo difícil, quando você erra, a gente aprende mais. Não é que é para sair errando aqui. Quando você erra, seu cérebro é programado para não errar de novo. Não errar de novo. Então ele presta mais atenção, mais foco naquilo lá, tem todo um processo de neuroplasticidade nessa história, mas justamente é assim que funciona. Se você não erra, porque a IA toda vez acerta, você não vai nem saber julgar quando ela está errada. E por isso, então, que advogados mais seniores, que têm julgamento, mas não é só advogados, eu estou falando, são gerentes, especialistas em todas as áreas, estão sendo tão valorizados, porque eles sabem julgar aquilo que é automático, mas isso não basta. Existe um modo de aprendizagem na IA também, que chama método socrático, em que a IA ela faz perguntas para vocês. Então, quando todas as IAs hoje têm, começou com o Gemini do Google, e hoje todas têm esse modo socrático, em que ele fala, chama aprendizado, é um modo aprendizado. E no final... Ele pergunta, isso aqui faz sentido? Até... Ele te pergunta sobre o que você aprendeu. Então, um método, uma dica aí para todos os ouvintes, todo mundo está assistindo a gente. Eu termino de ler uma parte do livro, nem é um livro inteiro, e eu peço para ele, porque a IA sabe de tudo, né? Então ela sabe de todos os livros. Se você pedir para ela escreva o livro para mim, ela não vai escrever. Isso sai justamente das normas até e patente, direito que tem autoral. Mas ela vai te fazer perguntas sobre aquilo. Isso é mágico. E ela não é múltipla escolha, você vai ter que escrever mesmo ali. Isso faz a gente pensar. Isso faz uma outra prática de aprendizagem, que é o resgate. Isso é importantíssimo para a aprendizagem. Então é tão importante que, se você usar, portanto, a IA de uma forma responsável, você consegue uma performance muito superior do que sem usando a IA, mas com você aprendendo. Foi feito um estudo em Stanford, recentemente, até por o pai e a filha, são Bjork e Bjork. E eles estudaram o seguinte modelo. Pegaram um grupo, e eles tinham que fazer uma atividade, e um grupo simplesmente fazia sem usar IA, nenhuma. Né? Um outro grupo, eles tinham que fazer esse estudo já fazendo o uso da IA, e para esse mesmo estudo que eles faziam, eles tinham uma performance 27% melhor do que quem não usava IA. Porque você tem uma máquina ali utilizando para gerar resultado. O que acontecia só? Quando você tirava a IA deles, a performance deles ficava 14% abaixo do que as pessoas que não tinham usado a IA em momento nenhum. E o principal ponto que eles identificaram ali, aliás, foi em Stanford, foi em Wharton também esse estudo, que é a Universidade de Pensilvânia. Eles mostraram o seguinte, que não voltava depois. Não retém o conhecimento. Né? Você não sabe mais fazer. Exato. Você perdeu a capacidade de fazer. Isso durava meses. Eles ficaram estudando durante meses, esses grupos. Isso é terrível. Imagina, a gente perde a capacidade que a gente tinha, ou seja, piorou. Tirou a ferramenta. Como que ele vai fazer uma sustentação oral na frente de um juiz ali numa hora que é tão importante também? Que ele não tem a IA ali para usar, que ele vai ter que pensar. É terrível. Então, o que eles fizeram? Um outro estudo que era justamente em cima do que eu acabei de falar para vocês. Eles pegaram um grupo e fizeram esse método socrático, em que, quando eles usavam, iam construindo a IA, ia perguntando para eles construírem argumentos. Esse grupo teve uma performance 140% melhor que o grupo base quando usando a IA. E quando tirava a IA, como eles foram fazendo perguntas, eles tinham a mesma performance
estatisticamente, né, significativa, Interessante. que o grupo que não tinha usado a IA, ou seja, quando usa, melhora muito, mais que o dobro de performance em nota média. Agora, quando você tira, não tem essa queda de performance também, ou seja, o meu apelo às pessoas, o que eu tenho falado muito esse ano, em linha com o Fórum Econômico Mundial, é invistam tempo em ensinar as pessoas a usar a IA de uma forma responsável que desenvolva o humano, e não deixe ele de lado só e substitua pela tecnologia. Obrigada, João, por compartilhar essas informações assim super Pode tirar isso tudo, relevantes. tá? Eu precisava tirar. Não, é super Eu ia interessante. ficar com isso na cabeça. Não, eu acho que para os ouvintes é muito interessante esses exemplos. Você que é um estudioso sobre o tema, IA, liderança, mundo corporativo, acho que é muito válido trazer para o público que está assistindo, para os ouvintes, essas informações. É que às vezes eu penso que fica tão técnico, pode afastar as pessoas, né? Se for o caso, pode tirar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Não, faz super sentido, até porque é muito interessante, né? Quando começou com essa onda de inteligência artificial, eu percebo que havia muita resistência das pessoas em utilizar as ferramentas de inteligência artificial, que era como se caso você usasse a inteligência artificial, isso tinha um carimbo negativo na sua atuação, porque você não estava exercitando o seu pensamento, enfim. E aí, assim, é interessante saber sobre esses estudos, porque a gente consegue fazer uma conexão do quanto que a inteligência artificial ela é importante, ela é útil, nós devemos utilizar, mas com parcimônia, né? Com responsabilidade para que, como o João falou, que desenvolva os profissionais que estão utilizando. Exatamente. E aí, pensando nesse contexto, João, que tipo de liderança você acha que tende a ser mais impactada negativamente pelo avanço da inteligência artificial? Com certeza, aquela liderança que não quer mudar, aquela liderança que quer impor, aquela liderança que não se atualiza, aquela liderança, inclusive, que às vezes está tão olhando só para o próprio umbigo ali, não vê que o importante hoje é identificar e desenvolver, ou seja, você garantir que consegue aplicar o seu conhecimento em prol das outras pessoas também, e não só como um técnico mais. A gente vê hoje em locais de trabalho extremamente especializados, como escritórios de advocacia, excelentes profissionais técnicos que têm o cargo, mas não entenderam que agora o trabalho dele é cuidar das pessoas, e por isso ele foi escolhido para ser um líder. É que às vezes tem até uma falha em quem é escolhido, né? Porque às vezes o técnico não tem ali os skills, as habilidades para cuidar de pessoas, ou não foi desenvolvido, né, João? E muitas vezes ele não tem nem vontade. Lembra que você falou sobre entender sobre a pessoa? Ele nem quer fazer isso, ele quer continuar sendo o melhor técnico. E jogando sozinho, né? Lobo solitário ali e tal. Se tiver espaço ainda para esses profissionais também, mas grandes técnicos, cientistas são assim também. Então, no caso, o profissional que não entende que ele precisa desenvolver novas habilidades, que lidar com pessoa não é lidar com o processo, lidar com pessoa não é lidar com o juiz, que é importante, tá? O que você aprende sobre influência entre as pessoas, você vai usar em tribunal e vai usar definitivamente com os clientes dos escritórios, com certeza também. Mas o ponto tem que mudar. Esse conjunto de habilidades que eles têm precisa mudar. Não tem outro caminho. Então, no final, não é geracional, como a gente falou. É da vida e carreira da pessoa que chega um ponto, a partir do momento que ele virou um líder, ele vai ter que mudar esse conjunto de habilidades, e quem não entendeu isso não tem espaço, porque ele não gera resultado, ele não engaja o time. Dentre essas habilidades, a utilização da tecnologia e da IA para o líder hoje é essencial ou não? Ainda não é essencial. Ele precisa ter essas habilidades de saber usar a IA e saber ensinar a IA para o seu time? Olha, tem sido tão interessante isso. Eu estava numa grande montadora recentemente, então montando um programa de o que eles chamam de mentoria reversa, que são os jovens analistas ensinando os sêniors, né? E é uma empresa coreana, inclusive, então os sêniors têm outra cultura, né? E eles estão aqui no Brasil e tudo mais, e vão ser ensinados por esses jovens que dominam melhor a tecnologia que eles. Não tem mais espaço, portanto, para não saber usar a tecnologia. Se você sênior tem mais dificuldade, esse é o que essa organização reconheceu, né? Que eles têm mais dificuldade que os jovens, vão usar o talento interno e conectar as pessoas, porque
as pessoas são mais eficientes utilizando a IA generativa, né? A partir do momento que a gente começou a ter mais acesso, porque o Waze já usa IA faz muito tempo ali, mas quando a gente começou a ter acesso a uma interface que a gente podia interagir, a gente ficou muito mais eficiente em vários aspectos. Vou dar um exemplo. Eu comecei a planejar, eu lidero 3 empresas, 3 negócios diferentes hoje, que tem uma complexidade grande também, tanto que tem negócios que eu nem sou mais o presidente, né? Eu estou ali mais para apoiar e acompanhá-los também. Então, todo dia, eu tenho um protocolo que eu sigo, que eu vou revisar o que eu fiz no dia anterior, se é segunda-feira, já eu faço no domingo, planejamento da semana, e ele consegue puxar muitos dados sobre o que eu fiz, o que eu li, eu faço essa interação falando o que eu li, o que eu vi, os podcasts que eu vi, eu ouço podcasts praticamente todo dia, então eu falo sobre o que eu aprendi, porque eu preciso fazer aquele resgate que eu falei antes, senão eu não aprendi nada. E além disso, vai me ajudar a programar as reuniões e vai me perguntar o que você quer tirar de hoje, do seu dia, como um resultado. E, em geral, são as relações que eu tenho com as pessoas que eu estou lidando, que pode ser o CEO de uma das empresas, por exemplo, pode ser um cliente, pode ser como hoje o podcast. Você precisa estar preparado para isso. Como que a IA me ajuda? Ela me ajuda a refletir nesse mundo tão complexo e organizar o que eu tenho que fazer, inclusive puxando os dados do meu relógio. Organizar o seu pensamento, as suas atividades, Ele puxa dados do sono, Fábio, para eu poder me adaptar se eu estou num dia bom, ruim, qual é o nível de energia que eu tenho, os exercícios que eu vou fazer e como eu posso dar o melhor do meu cérebro, do meu capital cerebral, para as pessoas com quem eu estiver junto. Então, um líder que não utiliza ferramentas, estou dando um exemplo pequeno, mas hoje eu tenho ensinado isso nas organizações, usando até Copilot, explicando, você pode usar aqui para puxar o seu Teams, essa maré de e-mails que você tem para se organizar, priorizar o que você tem. Então, quem não usa não é mais tão eficiente. Então, precisa saber usar sim e estimular as pessoas a usarem, inclusive. Eu achei interessante esse exemplo que você trouxe de um cliente seu, que a geração nova está treinando a geração mais antiga, os líderes, a utilizar a inteligência artificial. Semana passada eu participei de um podcast e falei sobre etarismo e sobre a questão que a idade exclui muita gente do mercado de trabalho. Você acha que essa questão de tecnologia, liderança e o capital humano, né, o capital de conhecimento, que foi adquirido num momento sem IA, isso pode, de uma certa forma, trazer uma geração mais velha, mas que tem esse conhecimento, tem essa vivência, essa experiência, novamente para o mercado de trabalho em razão da tecnologia, trazer esses antigos líderes que têm uma experiência, uma vivência e que muitas vezes é descartado, né, pelo próprio mercado de trabalho, que quer o jovem, quer uma redução de custo, etc. Como que você vê isso aí? Isso é possível? Até eu quero te ouvir também a sua opinião em cima disso. A tecnologia, a IA, não exclui a pessoa que tem mais idade, mais senioridade do mercado de trabalho. Ela se exclui. Ela se exclui porque ela não se atualizou. E sempre foi assim. Uhum. Os profissionais que se atualizavam numa época que era só MBA, por exemplo, iam lá estudar, eles eram mais valorizados pelo mercado, eles cresciam mais rápido na carreira. Então, no final, esse movimento sempre existiu. Esse ponto que você trouxe é que o mercado tá mudando. Novas formas de trabalho são encontradas hoje, que é, por exemplo, o trabalho fracionado. Então, você pode ser diretor de uma empresa, trabalhar como advisor em outra, e mentor, e isso tem a própria Rocket Mentoring School, trabalha muito com esse portfólio que a pessoa tem, pode fazer palestra, consultoria e tudo mais. Então, tem várias formas hoje que não são tão caras para as organizações, porque a gente sabe que tudo que traz, né, um regime CLT também bloqueia, isso leva também a etarismo no caso. A meu ver, eles são os profissionais mais valorizados do mercado hoje. Quem tem experiência, sabe fazer, já passou, eu falo, já viveu na trincheira. Na trincheira. Bomba caindo para lá, né, pula daqui, já viveu aquilo lá, errou, aprendeu, já corrigiu a rota. Sabe, então, guiar IA e time, é coisa, hein? Saber liderança, saber lidar com tecnologia e usar essa experiência, ou até o que eu falo, de sabedoria. Você refletir sobre o que você sabe, refletir sobre o conhecimento que é importante e o que não é. Esse profissional é o mais valorizado do mercado hoje. E aí tem sim preconceito, porque como muitos não se renovam
Por quê? Porque cansa, né, Fábio? Cansa estudar a vida inteira, mas isso é lifelong learning, que chama. É aprendizado ao longo de toda a carreira. Quem não tem isso embutido ali, vai ficando para trás. A diferença é que levava 10 anos para você estar desatualizado, hoje leva 1 ano. O que estão usando no mercado hoje? Você sabe falar sobre isso aí? Você sabe aplicar, praticar e sabe orientar as pessoas com relação a isso? Então não pode mais parar. Talvez seja mais cansativo, eu vejo como mais divertido, na verdade. Porque o conhecimento tá aí para todo mundo e só não aprende quem não quer num momento de inteligência artificial e tecnologia como a gente está vivendo hoje, né? Vamos entrar aqui num bloco, João, para a gente falar um pouco de formação de líderes, que eu acho que é muito, muito importante. A gente falou sobre inteligência artificial, conflito de gerações, etc. A formação de líderes e cultura organizacional. João, muitas empresas, né, investem, até